Olá, tudo bem? Eu sou Getúlio Zagreu e aqui é no Enem. Como você tá? Gente, hoje a gente vai trabalhar diretamente questões, né? Como se preparar para resolver questões no Enem. E vale a pena avaliar que existe toda uma técnica para resolver questões de múltipla escolha, né? Como se propõe no Enem. Então, basicamente no Enem, o que tem acontecido nos últimos anos e provavelmente vai repetir-se agora em 2017 é que eles vão colocar textos, né, de filósofos ou filósofas importantes, né, relevantes para a história da filosofia, e vão pedir para vocês, estudantes, né, forem lá aplicar o Enem, avaliarem alguma noção técnica, né, algum conceito, ou, que é mais provável ainda, contextualizar aquele texto. Então, o que significa tal conceito na obra de tal filósofo? Por exemplo, ano passado teve o Adorno e a Simone de Beauvoir, né, que são dois escritores muito importantes, mas que não são muito lidos fora das esferas da filosofia. Mesmo assim, dava para entender mais ou menos qual que era o item correto em relação a cada questão, vendo, né, apenas o contexto do que ele estava sendo dito. O contexto do texto era muito mais relevante para a resolução da questão do que o conhecimento propriamente dito do conteúdo. Então, fiquem atentos, né, ao contexto. Fiquem atentos à interpretação textual, porque ela é imprescindível no momento de resolver uma questão do Enem. E, claro, fiquem calmos, né, relaxem. É uma prova que precisa de muita calma, de muita tranquilidade, de serenidade, e vocês vão dar conta. Eu trouxe para a gente hoje algumas questões que a gente pode avaliar, né, e comparar como seria se fosse no Enem. Algumas delas são do Enem, outras não são, mas seguindo a mesma lógica de apresentação de texto e de cobrança de resposta, eu trouxe essas questões. Então, elas podem ser úteis para uma preparação, beleza? Vamos dar uma olhada aí na primeira questão. Diz aí: o filósofo e teórico social Michel Foucault dedica sua obra Vigiar e Punir para o entendimento das formas de controle social externas e internas. Segundo o autor, a construção do sujeito dócil, útil e submisso à ordem estabelecida é possível apenas por meio de processos disciplinadores, nos quais o corpo e a mente do sujeito são moldados de acordo com o que se pede no meio social. Para entender esse fenômeno, Foucault voltou-se para a observação de instituições disciplinadoras, como a escola e os quartéis, onde os indivíduos que ali permanecem vivem sob o controle da instituição. Podemos concluir que, para Foucault, o controle social Então, é uma questão conteudística, a questão que eu trago. Por quê? Porque ela vai versar sobre o conteúdo específico da obra de um filósofo, no caso Foucault. Isso já pode ser cobrado hoje em dia no Enem, uma questão mais ou menos assim, porque há mais ou menos 4 anos a filosofia voltou a ser uma matéria obrigatória no ensino médio. E o Foucault, sendo um filósofo muito importante, com contribuições muito relevantes para o campo de estudos da filosofia e social, da psicologia, da sociologia, ele pode ser cobrado em alguns aspectos mais pontuais da obra dele, como a questão do controle social. Obras como Vigiar e Punir, a História da Sexualidade, a Microfísica do Poder, são todas elas obras que tratam desse campo de estudos que o Foucault inaugura junto com os estudantes, né, que estavam com ele ali, e que propõem uma nova visão da sociedade, que não seja mais embasada nem por determinismos históricos ou sociais, mas que também não seja embasado por idealismos, não. O Foucault está apresentando aí uma visão, uma versão de sociedade em que as relações de poder é que estabelecem a sociedade em si. E isso vai funcionar desde a menor esfera, da esfera mais próxima, que é a família, até a esfera mais alta, a esfera mais distante, que é o Estado. Então, as instituições existem e concorrem pelo controle do ser humano, no que ele tem de mais seu, que é a sua mente, né, as suas ideias e tudo, mas o seu corpo também. Lembrem-se que essa filosofia surge no pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, em que cria-se a noção, né, entende-se cada vez mais que o corpo humano é uma expressão do ser humano em si. Então, se o Estado controla o corpo, ele controla o ser humano. As ações disciplinadoras do Estado e das outras instituições que fazem parte da sociedade, como família, escola, igreja, e aí nas suas várias religiões, o quartel do soldado, o hospital do médico, todas as instituições em que existe alguma forma de controle vão obedecer à lógica dessas relações de poder.
em que o controle social vai significar, a partir das suas ações disciplinadoras, na transformação do sujeito humano em algo dócil e útil ao Estado e a essa conformação mais geral da sociedade humana. Então, para que serve o controle social? Então, o controle social para Foucault vai significar a forma como os seres humanos vão ser moldados a participar, né, dessa esfera mais ampla da sociedade. Então, desde a escola até o seu emprego, o seu trabalho, e nas esferas públicas e privadas, o disciplinamento vai servir como uma forma de adequação dos indivíduos a um modelo comum, que vai ser o modelo público aceito pelo Estado. Então, nesse sentido, as histórias oficiais, os valores oficiais, a noção de pátria, por exemplo, a noção de nação, por exemplo, a noção de um Estado forte e unido, por exemplo, serão muito importantes nesse sentido, porque são elas que vão significar o horizonte para onde vão se dirigir os esforços do controle social. Por exemplo, na escola as pessoas vão aprender que cantar o hino é uma forma de respeitar a pátria, mesmo que elas nunca tenham questionado o que significa pátria ou o que significa uma ideia de nacionalismo. Então, o disciplinamento daqueles corpos, daquelas vozes, daqueles pensamentos, é uma forma de transformar as pessoas em reprodutores de um discurso oficial. E aí é o Estado, né, utilizando-se da escola para reproduzir o seu discurso, a sua ideologia oficial. Bom, o controle social é mais ou menos isso. E, olhando os itens, será que a gente pode achar um que mais ou menos contemple o que a gente está pensando? Podemos concluir, então, que, para Foucault, o controle social é a forma de controlar a reprodução biológica de um grupo social, b. a forma de estabelecer critérios em relação à reprodução humana em países superpopulosos, c. um conjunto entre formas externas e internas de intervenção no comportamento do sujeito desviante, d. um conjunto de regras que limita a interação entre indivíduos de classes e estratos diferentes em sociedades estamentais, uma maneira socialmente enraizada, ainda que consciente, de manter o controle das instituições sobre as pessoas. Dando uma olhada nesses itens, qual vocês marcariam? Bom, vamos ver qual é a resposta então. Se você marcou o item C, você acertou. E vamos ver por que você acertou. Olha, gente, o item A fala em controle biológico e não se pode depreender, pelo menos não desse texto, né, colocado aí, que dá para você entender mais ou menos o que está dizendo, o controle biológico. O Foucault não está falando, pelo menos não nessa parte, nesse texto aí, em controle biológico. Então, não se pode dizer que controle social tem a ver com controle biológico. O que também nos faz excluir o item B, que fala de controle da população em países superpopulosos, tipo a política do filho único na China. Embora isso seja uma ação de controle social também, isso não significa o conceito que o Foucault cria para dizer o que é controle social. Tá certo? Tipo assim, para o Foucault, controle social adquire uma terminologia técnica que precisa significar aquilo no contexto do pensamento do Foucault. Então não é o controle de superpopulação, não é o malthusianismo Foucaultiano. Então aí vocês já excluem os itens A e B. Agora, por que o D e o E estão errados? Ó, o D, um conjunto de regras que limita a interação entre indivíduos de classes e estratos, diferentes em sociedades estamentais. Bom, não existe isso, né? O Foucault não acredita que as classes ou os estratos sociais sejam incomunicáveis. Muito pelo contrário, as classes sociais, elas existem e elas vão se comunicar e vão, em vez de obedecer, por exemplo, a uma lógica de luta de classes, como pensava o Marx, vão obedecer agora a uma lógica de relação de poder, né? E aí os estudos do Foucault vão demonstrar como na sociedade a relação de poder também existe entre diferentes classes sociais. E o item E, por que o item é errado, gente? Uma maneira socialmente enraizada, ainda que consciente, de manter o controle das instituições sobre as pessoas. Olha que bacana essa questão aí. Essa é o item pegadinha. Por quê? Ó, uma maneira socialmente enraizada de manter o controle das instituições sobre as pessoas está correto. Então talvez eu marcaria esse item aí. Só que o que torna o item E incorreto é essa locução adverbial aí, ainda que consciente. Tipo, o controle social não acontece de forma consciente. O Foucault dá continuidade à tradição de pensamento francês, que desde o Émile Durkheim fala, né, lá no Fato Social com ele, de controles inconscientes, de ações paragramaticais, de controles que não são conscientizados, mas que existem mesmo assim. Então, o que torna o item incorreto é esse
consciente aí, porque o controle social, pelo menos na maior parte, na parte significativa das vezes, é inconsciente. A gente está falando de pessoas que morrem pela pátria, nos Estados Unidos, por exemplo. Eles vão lá para invadir outros países na África, na Ásia e infelizmente, né, acabam morrendo. Por que eles fazem isso? Será que é só pelo dinheiro? Será que é só pela glória? Não. Existe um amor à pátria. E esse amor à pátria, ele começa a ser criado, por exemplo, desde a escolinha, desde do jardim de infância, em que eu amo meu país é o melhor de todos os países, meu país representa o suprassumo da humanidade. Então eles amam o país dele enquanto uma ideia. E essa ideia começa a ser plantada, né, a ser cultivada na cabeça das criancinhas, que vão crescendo, se tornando adultas, de forma inconsciente, de forma não dita, de forma velada, desde as primeiras instituições básicas de socialização, a saber, família e escola. Nesse sentido, o consciente aí é algo bem improvável e bem raro na sociedade. Nós controlamos uns aos outros, na maior parte das vezes, de forma inconsciente. E aí respondemos a questão 1.